Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita boa madrugada para você que está assistindo esse vídeo, independente do horário. Eu sou Eduardo Henrique e hoje vamos comentar sobre um dos personagens mais fodas de Ordem Paranormal, que eu sinceramente sinto pena da gente não estar vendo o Guaxinim interpretando o Arthur Severo nessas últimas temporadas, nesses últimos spin-offs, tirando, né, o Segredo na Ilha, que a gente teve um pouquinho de demonstração do que é o Guaguá interpretando Arthur, mas esse vídeo também funciona para explicar para você que nunca assistiu uma temporada onde o Arthur estava jogando, onde o Guaxinim estava interpretando ele, para você entender a dimensão desse personagem, o quão foda ele é. Bem, vamos lá. Arthur Severo aparece no início de O Segredo na Floresta. De cabeça agora eu não sei qual é o episódio em que ele aparece. Acabei de ver aqui, ele aparece no episódio 3 de O Segredo na Floresta, Aracnofobia. Infelizmente, um dos episódios mais tristes de O Segredo na Floresta é também o episódio em que Arthur Severo aparece. Queria também, só abrir um parênteses aqui, e agradecer ao Wiki de Ordem, porque a Wiki de Ordem me ajuda muito na hora que eu estou fazendo alguma pesquisa, seja para produzir vídeos mais longos, que nem agora que eu fiz, ou seja para produzir shorts. Parabéns aí a galera da Wiki, vocês mandam bem pra caralho. Fechando parênteses aqui, e voltando ao assunto, ele aparece já nesse episódio e ele era para ser uma participação especial, gente. Sim, era pro Arthur ser uma participação especial. Porque o Hakim havia se ausentado naquele dia da sessão, naquele sábado ali, ele não podia comparecer. Se eu não me engano, ou foi porque ele tinha sido banido da Twitch, ou porque ele tinha um campeonato para fazer, foi alguma coisinha assim, mas eu não lembro o motivo exato. Foi alguma coisa nesse sentido. E ele iria, né, ser uma participação especial e nunca mais voltar. O que acabou acontecendo é o óbvio, né, mano? O Guaxinim é simplesmente uma das pessoas mais carismáticas e um amorzinho do mundo. É uma das pessoas mais gente boa que você vê. E ele acabou sendo tão legal, que ele ficou ali no episódio 4, dado o que aconteceu no episódio 3, né? Ele ficou no episódio 5, 6, 7 e tá aí em ordem até hoje. O que torna o Arthur, na minha opinião, muito foda é porque se você assistiu O Segredo na Floresta, eu vou evitar de dar spoilers, então, né? Quem assistiu vê o quanto esse personagem ele é resiliente. Quem assistiu Desconjuração, Calamidade e assim por diante, é, principalmente, né, os três, né? Segredo na Floresta, Desconjuração e Calamidade. Você vai ver o quanto esse personagem passou por maus bocados, passou por momentos bem tensos, bem tristes. E é complicado mesmo, cara. É um personagem que, bem, estamos num universo de ordem, né? Ele tem que lidar com o luto muito, com muita frequência. Ver pessoas novas e de repente se torna amigo e do nada essa pessoa morre. Então, isso vai sendo constante. E cada vez mais que foi se passando o tempo ali, nas sessões, mas a gente viu quanto o Arthur ia se destacando, tá ligado? Ia se tornando essa figura de líder que você repara, por exemplo, no final de O Segredo na Ilha, em que ele aparece lá com o Walter. O... Então, toda vez que ele aparece, o Arthur, e o Dante também, mas esse vídeo é especificamente sobre o Arthur, toda vez que o Arthur aparece, igual foi no episódio 9, lá naquela recapitulação do plano da Agatha para os agentes, queriam trocar de corpo lá, com os corpos dos assassinos. Por isso que o fandom fica maluco. Por isso que a gente fica muito feliz, muito animado, muito emocionado. Porque o Arthur é um dos melhores personagens de Ordem. Simples assim. Ele tá facilmente num top mais alto ali, entre todo mundo, tá ligado? Por quê? Porque além do Guaxinim ser um amor de pessoa, ele sabe interpretar o Arthur. O Arthur é um personagem muito bem interpretado. Um personagem que tem uma filosofia muito bonita por trás. É um personagem muito completo. E isso tem questão de ficha também. A questão de ficha é um personagem bem forte, né? Então, é uma coisa bem interessante de você ver. O Arthur Cervero, ele tem uma história que, na minha opinião, é ainda mais linda, dado o que acontece. Dado o que acontece. E aí, eu recomendo você assistir todas essas temporadas. Sim, eu sei.
É muita temporada pra assistir, é muita coisa pra assistir, é complicado mesmo, é cansativo mesmo, mas eu recomendo que você dê uma chance, tá ligado? Caso você não queira, as HQs, elas fazem um serviço bem, mas eu recomendo, se você quer assistir, consumir O Segredo na Floresta, eu recomendo particularmente mais você assistir o RPG do que a HQ, porque O Segredo na Floresta parte um até é uma história ok, boa, mas O Segredo na Floresta parte 2 versão HQ, eu já não recomendo tanto. Tenho minhas críticas, eu acho que a forma como a história foi conduzida ali não foi boa. Então eu recomendo que, se você tiver paciência e tempo, eu recomendo que você só assista o RPG. E aí, em Desconjuração, pelo menos Desconjuração parte um a HQ, essas críticas que eu tenho, as duas é, HQs, ela não existe. Desconjuração parte um versão HQ, é uma bela adaptação, tem bastante novidade ali, é uma coisa bem melhor. Então, bem, a gente não tem, né, a previsão quando o Desconjuração parte 2 vai lançar esse ano. Não sei se vai ter parte 3, talvez tenha, não sei. Mas é isso. Então, eu recomendo muito que você assista as temporadas, né, pra você entendendo melhor por que que o fandom de Ordem ama tanto o Arthur. Cara, não tem como, tá ligado? O Guaxinim, por se tratar de uma pessoa muito carismática, muito amável, ele faz com que o Arthur seja tão aclamado do jeito que é. E eu, particularmente, aqui eu vou dar um pequeno spoiler, então já ficou aviso, mas é um spoiler mais específico, envolvendo interação de personagens, né? A forma como o Arthur foi muito importante, mas muito importante mesmo, para a construção dessa empatia que o fandom tem com a Agatha, eu me incluo nisso, é sensacional. A forma como ele adotou a Agatha como uma irmã mais nova, praticamente, é uma das coisas mais fodas que eu já vi. Em questão de construção mesmo, do personagem. A forma como ele ajudou a trazer a Agatha pro protagonismo ali, de se tornar uma NPC mais importante do que ela já era. E o Arthur simplesmente fez a Agatha sentir que tem uma família, tá ligado? Sentir que faz parte de um grupo. E ela agora é uma Galdéria Brutri. Isso é muito foda. Então, pô, eu sou muito fã da Agatha. Não vou mentir, gosto mais da Agatha do que o próprio Arthur, mas não vou negar que o Arthur é foda pra caralho. Tá assim na minha tier list, tá lá em cima. De personagem de player, é um dos que eu mais gosto. Talvez ele fique, eu acho que em terceiro lugar. Porque em primeiro lugar pra mim tá o César, em segundo tá o Joey. Então, assim, é, é muito louco, cara. O Arthur é um personagem que eu particularmente gosto muito, que sinceramente, cara, a forma como o Guaxinim interpreta ele é incrível. E, e não só isso, cara. Tudo o que o Arthur simboliza é muito foda. Ele simboliza a, a segunda temporada. É um personagem que tá desde a segunda temporada para os dias atuais. Vamos ter Calamidade de parte 2 e temos um personagem da segunda temporada de Ordem vivo para enfrentar o diabo. Isso é muito raro. Isso é muito especial. É um personagem que passou por 1 bilhão de emoções, e passou por um monte de sufocos, um monte de problemas, e tá lá, vivo, é, bonito e foda pra caralho. Né? Ele tá sensacional, eu acho que o Guaxinim, ele vem trabalhando muito bem o personagem, e por isso que eu tô tão animado pra 2026, porque eu quero ver, espero que Calamidade Parte 2 aconteça esse ano, espero mesmo, de verdade. É, Porque eu quero muito ver o Arthur de volta, eu quero ver a equipe Abutre de volta, eu quero ver todo mundo de volta, mas o Arthur, pra mim, o Arthur e o Dante e a Agatha são os que eu mais quero ver agindo, tá ligado? Torço muito pra que ninguém ali morra, porque se morrer eu vou ficar muito triste. Porra, se o Arthur morrer, eu vou ficar muito mal, tá ligado? Mas é isso, cara. E bem, eu queria só fazer um último complemento, e nessa parte aqui eu vou ter que falar spoiler, eu vou ter que comentar spoiler porque um vídeo falando sobre o Arthur sem mencionar isso, eu acho que é até uma certa forma de heresia, uma falta de respeito com o personagem. Cara, a forma como é poético, dado tudo o que aconteceu em Segredo na Floresta, a morte do Brulho, a morte dos Galdérios,
Vamos para a desconjuração. E temos a morte do Kaiser, que foi uma das coisas mais tristes que eu já vi em Ordem. Foi uma das mortes mais bizarramente tristes. A morte da Liz. E aí, em Calamidade, a gente vê já um Arthur já como uma figura de líder. E infelizmente a gente perde o Joey, que ali eu chorei pra caralho. A morte do Joey eu lembro de assistir ao vivo. Os episódios eu assisti ao vivo, mas a morte do Joey me pegou muito, cara. Chorei muito. Arthur sofreu muito, foi bizarro. Aquela cinemática que aparece na sessão 12 é de cortar o coração. E, e é isso. Eu acho que o Arthur, ele é um personagem que é grandioso, muito grandioso mesmo. E ele merece todo o amor e carinho que ele conquistou. Porque ele é foda, pô. É um personagem muito foda. E o Guaxinim é melhor ainda. Então, Arthur Severo, espero muito ver esse personagem em 2026, nesse ano. Porque, sinceramente, eu quero ver o fechamento dessa história. É isso. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Comente o que você acha, se gostou do vídeo ou não. E é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.